assunto é cuidar da saúde, não tem desculpa. O acompanhamento preventivo é a ferramenta mais eficaz para garantir longevidade e qualidade de vida. No entanto, boa parte da população masculina só busca atendimento médico quando sentem algum incômodo. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia é a prova disso, tá? E mostra que apenas 46% dos homens acima dos 40 anos procuram ajuda médica já com algum sintoma. Para esclarecer todas as dúvidas sobre o assunto e falar sobre a saúde do homem, a gente recebe agora o urologista Dr. Matheus Neves. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer, fica à vontade. Doutor, quando a gente fala de médico urologista, a gente está falando do médico do homem, é isso? Isso mesmo. O médico urologista é diferente que muitos pensam que é só quem cuida da próstata, a gente acaba sendo clínico do homem, principalmente depois de uma certa idade. Enquanto é criança tem o pediatra, ficou durante um tempo meio perdido, com 40 anos a gente recebe esse homem para cuidar da saúde dele como um todo. Você falou, doutor, de ficar esse tempo aí perdido, né? Porque o homem tem disso, a gente comentou, de muitas vezes, infelizmente, só procurar o médico quando o negócio já aperta, né? Mas o ideal seria frequentar o urologista jovem já? Olha, antes dos 40 anos, a recomendação é se ele não tem ninguém para acompanhá-lo ou se ele tem alguma queixa, algum sintoma. Aí sim é interessante esse homem procurar o urologista, que pode servir como um clínico. Após os 40 é obrigação. Por quê? Porque a partir dos 40 começa a ter mudanças no corpo que, como vocês disseram, independe dos sintomas. Boa. Quando a gente fala de saúde do homem, doutor, existem alguns exames que são necessários, principalmente a partir dessa idade? Sim. São vários exames que são necessários, mas tem que ser individualizado para cada paciente. Então, o importante é esse homem procurar o médico e lá vai ser feita uma avaliação dos sintomas, da história familiar, de várias coisas da saúde dele que são importantes e que vão direcionar quais exames são necessários. A partir dos 40, todo homem vai ter que fazer o exame de sangue, o PSA, mas em casos específicos a gente vai adicionando outros exames de acordo com a clínica daquele homem. E quando a gente já entra no assunto aí de câncer de próstata, né, a gente sabe que, se eu não me engano, é a segunda doença que mais acomete os homens, mais mata, né? Isso. É sério, né? Porque tem problemas do coração, cardiovasculares e depois a próstata, né? Exato. Quais são os sintomas que os homens precisam ficar atentos? Porque são coisas que a gente pode confundir, né? Excelente pergunta. Qualquer sintoma urinário, então dor ao urinar ou sangramento ao urinar, deve levantar a atenção do homem. Entretanto, ele não deve esperar esses sintomas surgirem para procurar o médico urologista, porque quando esses sintomas aparecem, se a gente estiver falando do câncer de próstata, pode ser que esteja num momento meio avançado. Então, o importante, eu estou aqui com vocês, para fazer que esse homem chegue até o consultório médico antes, enquanto ele não está sentindo nada. Então, a senhora que está nos assistindo, levar o marido, mandar o pai, o filho com mais de 40 anos procurar o médico. E quais as doenças que a gente pode dizer que são as mais comuns entre os homens, doutor? Olha, nessa faixa etária que a gente está lidando, eu acho que o problema mais comum são os problemas metabólicos. Então, um estilo de vida sedentário, com alimentação inadequada, muito estresse. Então, a queixa que eu mais recebo do homem nessa idade é cansaço. E esse cansaço provavelmente está escondendo problemas metabólicos e hormonais. E se ele atribuir isso somente à idade, que é super comum, ele fala, não, eu estou ficando velho, da idade. Coisa da idade. Não procura fazer os exames, ele perde a oportunidade. Além disso, os problemas de próstata são bastante prevalentes, principalmente a próstata inchada, a hiperplasia prostática, que é a principal causa desses sintomas que a gente estava conversando. Isso também pode levar ao câncer, a questão metabólica. A gente sabe que quando a gente fala de câncer, tem lá o estilo de vida, né? Tem um estilo de vida mais saudável, praticar atividade física, mas falando especificamente do câncer de próstata, essa questão metabólica pode influenciar também? Excelente pergunta. Sim, a resposta é sim. Quem é metabolicamente ruim, o que é metabolicamente ruim? Aquele homem que a gente está conversando aqui, sedentário, com aquela barriguinha... Inflamado, que come mal,
o risco dele desenvolver um câncer de próstata é maior e a tendência desse câncer ser mais agressivo também aumenta. E doutor, eu não sei se a gente tem falado mais sobre o assunto, mas eu não sei se no consultório o senhor tem reparado que os homens estão procurando mais os médicos agora. E a gente tem falado muito da obesidade, né, que é um fator predominante para várias outras doenças. E eu queria que o senhor falasse também em relação, por exemplo, muitos homens fumantes, né, o álcool. Quais são esses hábitos, de repente, se eles estão aumentando, se eles estão diminuindo? Qual que é essa crescente dos homens nos consultórios? A impressão que eu tenho é que, de forma geral, os homens têm ficado mais conscientes de sua saúde. Eu acho que os trabalhos de várias instituições, como a Sociedade Brasileira de Urologia, com a campanha de Novembro Azul e outras campanhas tantas, têm feito os homens falarem mais sobre sua saúde. Então, falar sobre saúde, falar sobre próstata é uma conversa comum na rodas de homens. E isso tem feito eles perderem um pouco o preconceito e procurado o médico mais cedo. E com isso eles também têm uma grande parcela deles que tem procurado fugir de hábitos nocivos, como você citou, tabagismo, excesso de álcool, sedentarismo. Então, a gente tem visto, felizmente, mais homens preocupados e mais famílias preocupadas com seus homens. Eu, particularmente, quando falo de câncer, gosto de falar de cura, porque quando a gente fala, né, você pode ter câncer, já bate aquele medo, mas é importante a gente falar do quanto a medicina está avançada e a descoberta de um câncer, seja ele qual for, mas principalmente o câncer de próstata, tem altas chances de cura. Como que funciona esse tratamento? Eu acho que você trouxe um ponto muito importante para a gente lembrar os nossos homens, porque muitos homens não vão ao consultório por medo de ter um diagnóstico e achar que aquilo é sentença de morte. Hoje mesmo no consultório eu atendi um senhor que me contou, esse fim de semana no grupo de oração eu encontrei um senhor que você operou a próstata dele há 2 semanas atrás, parecia que não aconteceu nada. Sim. Isso porque a tecnologia vai avançando, as cirurgias vão ficando menos invasivas e com a cirurgia robótica a recuperação é muito rápida. Então, é importante eles entenderem para não ter medo, que hoje em dia a chance de cura é alta e o tratamento tende a ser mais tranquilo. Sim, o importante é tratar, né? O que você sabe, o que você tem, que você descobre na sua saúde, aqui a gente está falando dos homens, você trata e você pode ser curado. Então, é por isso a importância de você procurar o médico, né? Alguém que vai detectar isso e vai te indicar o melhor tratamento, né? E esse medo, né? Eu acho que não só dos homens, acho que é um medo geral do ser humano, né? De ir ao médico, mas e se eu descobrir algo? Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. E os homens têm se conscientizado disso e cada vez mais eles procuram um tratamento mais precoce e isso tem beneficiado muito a saúde deles. Inclusive, tem alguns homens, dependendo, né, de quando descobre o câncer, não precisa passar pela rádio e pela quimioterapia. O senhor falou da questão da cirurgia, né, que é um grande medo também das pessoas, desse processo que é muito doloroso também. Então, às vezes, se for muito no início, cada caso é um caso, mas não precisa passar por mais esse processo, né, doutor? Exato, exato. Hoje em dia, o tratamento do câncer de próstata está muito avançado. Isso melhora muito a vida dos pacientes. Inclusive, em casos iniciais, como você está citando, existe a possibilidade da gente acompanhar. Claro que isso é algo bem criterioso, tem que ser visto com um super especialista, mas existe essa possibilidade. E mesmo quando precisa fazer os tratamentos estão muito precisos. Doutor, para ter uma boa qualidade de vida, se fosse para o senhor dar uma puxada de orelha nos homens que estão assistindo, para que as mulheres passem esse recado para eles também, quais são os pilares para a nossa saúde? Olha, eu acho que primeiro ir ao médico regularmente. Então, o homem que vai ao médico regularmente, ele vai ter um diagnóstico da sua saúde, mesmo que ele aparentemente ainda seja saudável. A partir desse momento, o médico pode orientá-lo as coisas que todo mundo sabe que é bom, mas tem dificuldade de fazer, que é ter uma alimentação adequada, com poucos produtos industrializados, fazer atividade física, para quem já não tem uma atividade, que tem gente que trabalha com atividades onde ele requer esforço. Esse homem não precisa. Ter momentos para relaxar a mente, conexão com outras pessoas, conexão com a espiritualidade. Tudo isso igualmente compõe a saúde do homem.
Boa. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua presença, por esclarecer pra gente, né? E tá aí, hein? Doutor falou, é o doutor que tá falando, não é nem a gente. Exato. E se você já ouviu isso, né? Tá na hora de começar a fazer. Tá na hora de começar. Doutor, obrigada mais uma vez pela sua presença, viu? Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Os contatos do doutor estão todos aí na tela. E se vocês têm mais dúvida, faça perguntas que depois a gente responde ou chama o doutor de volta. Obrigada mais uma vez, viu, doutor?